nosso Deus. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta hora preciosa, Deus, e aqui viemos, como sempre, nunca em busca do ouro nem da prata, ó Deus, porque a sua palavra é fiel, e o Senhor sabe das nossas necessidades, mas nós queremos aqui nesta manhã conhecer, ó Deus, as tuas necessidades, porque há 2.700 anos, ó Deus, o teu profeta contemplou a tua necessidade quando tu dizias: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele correspondeu, ó Deus, às tuas necessidades e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, nesta manhã, nós queremos também conhecer as tuas necessidades, e tal qual Isaías declarar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não para aquilo que eu penso que tu vais enviar, mas para aquilo que tu necessitas de alguém para realizar. E se assim achares, ó Deus, que possas contar conosco, eis-nos aqui nesta manhã. E se precisamos ser preparados, eis-nos aqui também, ó Deus. Mas que de tudo e por tudo que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos seguir aqui. Na página 5 da apostila, não é isso? O tema é fé e conversão. Estamos corretos? Sim. Então veja, tem alguns itens aí. O primeiro item que nós temos sobre fé e conversão seria aquilo que muita gente, pelo menos eu ouvi ao longo de muitos anos, as pessoas dizendo assim: não, a fé não se explica. Claro que se explica, pois a própria Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. O que é racional? Racional é aquilo que vem da razão, é aquilo que você pode dizer assim: 2 mais 2 igual a 4. É uma ciência exata e acabou a história. Não dá para fugir disso. A fé é assim. A fé é exatamente isso. Algo 100% explicável. Deus é real? Deus é real? Ora, se Deus é real, ele pode ser explicado. Ou não pode? Os anjos são reais? Então pode ser explicado. Tudo que é real pode ser explicado. Eu não posso explicar o que não é real. Isso não tem como eu explicar, né? Eu vou explicar que não sei quem disse que viu um duende verde, né? Me explica aí o que é o duende verde. Não, isso não tem origem, não tem fonte, isso não é explicado. Isso pode ser considerado uma mentira, um mito, assim são as coisas. Agora, aquilo que é real, pode-se provar a existência de Deus? Para mim é muito fácil provar a existência de Deus. Se eu não pudesse provar a existência de Deus, como eu poderia me dizer crente ou discípulo? Porque para que eu seja um discípulo de Deus, eu tenho que pelo menos provar a existência dele, pelo menos para mim. Pelo menos para mim eu tenho que saber provar que Deus é real. Senão eu estou seguindo uma fábula, estou seguindo um mito. Então o cristianismo é real, é racional. As próprias religiões pagãs, por exemplo, o espiritismo, a macumba, a umbanda, a quimbanda, é real ou não é real? É real. Você vê que as pessoas chegam lá e falam com entidades. E elas dizem que falaram com entidades. Isso é uma verdade? É uma verdade. Elas dizem que as entidades, às vezes, eles mandaram matar, sacrificar crianças. Isso é uma verdade? É uma verdade. Tem pessoas aí que são assassinas, estão até presas e sequer sabem que mataram. As pessoas estão dizendo assim: não, foi ele ali que matou. Eu disse: não, mas eu não matei ninguém. Está cheio de casos assim, cada dia que está passando aparece mais e mais casos. Então, tanto o lado das trevas é real,
quanto o lado da luz é real. O Deus que nós cultuamos, ele é real, ele é racional. Então, a fé nesse Deus tem que estar incluída, como Paulo disse. Estejamos prontos a responder a qualquer que queira saber a razão da nossa fé. Então, logicamente, isso tem que ter fundamento de estudo, não é? Você não vai explicar a sua fé. Ah, eu creio em Deus. Por quê? Não, porque sem Deus nada, né? Não, mas quem é Deus para você? Não, Deus é aquele que está lá no céu, é aquele superior. Deus é o que criou o mundo. Só isso é muito pouco. É muito pouco. Não dá para convencer ninguém com essa ideologia, por quê? Porque todo mundo tem ela. Se você pegar o católico, que está a caminho do inferno, ele vai dizer, não, Deus é acima de tudo. Se você pegar o espírita, que está a caminho do inferno, ele vai dizer o quê? Não, Deus é acima de tudo. É o Pai de... Então, o crente, o discípulo real de Deus, de Jesus Cristo, não pode ter essa fezinha ou essa ideologia barata e evasiva como as outras religiões têm. O budista diz que não, Buda, os discípulos de Buda, de Maomé, eles têm a ideologia deles e eles dizem que acima de tudo está Deus. Mas o conceito de Deus que eles têm não é o nosso. Então, a nossa fé, ela é racional. Sendo assim, existe até a definição da fé. E nós usamos muito o texto de Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme, veja bem, fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Aí vai dizendo assim, mas por esta fé aí que parece abstrata, Hebreus vai dizer assim, por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí ele começa a materializar a fé na vida de outros. Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Abraão saiu da sua terra. Pela fé foram perseguidos. Passaram por fornalhas. Esfriaram a força do fogo. Fecharam a boca dos leões. Da fraqueza tiraram força, né? Passaram ao fio da espada pela fé. Então, definição de fé. Nós deveremos primeiro tratar do conceito como a fé vem, né? Como a fé surge. Mas, já que está nessa ordem aí, vamos seguir então. Definição de fé. A fé, quem me define fé? Fora dessa clássica definição da Escritura, porque a Escritura está dizendo que é fundamento. Se é fundamento, é a base. E sem uma base, nada pode ser construído. Mas essa base, ela existe do nada? Ou toda a base não tem que ser trabalhada? Um alicerce de uma casa, de um prédio, por exemplo, o que entra ali? Aí entra pedra, areia, cimento, ferro, sei lá mais o que. Não é isso? Então toda a base tem um complexo de estrutura. E aí a Escritura está dizendo que a fé é um fundamento. Se a fé é um fundamento, ela é uma base. É sobre esta base que nós podemos construir. Então, a fé é um fundamento. Primeiro ponto. Agora, firme fundamento das coisas que se esperam e prova dos fatos que não se veem. Então, eu tenho um fundamento que ele é uma esperança. Eu tenho um fundamento que é algo que eu não vejo, mas eu creio. Como Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, quem já viu a glória de Deus? Nenhum de nós viu a glória de Deus. Mas Jesus disse que se eu tiver esse fundamento, eu verei. Mas até agora eu não vi. Mas eu hoje ando fundamentado em uma fé que me diz que eu verei a glória de Deus. Eu não ando hoje como um crente vendo a glória de Deus, aquela proposta, vamos assim dizer, entre aspas, definitiva. Mas eu ando
com o fundamento de que um dia eu verei. Se eu perder esta esperança de fatos que não se veem, coisas futuras, eu deixo de ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja bem, aqui nós temos que observar que a fé se torna um fundamento, ela é uma esperança. Então, como você me define a fé? Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Pelo que ela diz? Pode ser, né, uma confissão. Dizer alguma coisa, esta confissão pode ser uma demonstração de fé. Mas, quando você sabe que as suas palavras vão gerar contra você, contra testemunhos que podem te matar, como Estevão. Estevão pregou com risco da morte, morreu. Jesus morreu. Pedro morreu. Paulo morreu. Tiago morreu. João quase morreu, mas passou os bons momentos. E Jeremias e Neemias. Então, esta confissão vai demonstrar a sua postura. Quando você se importa com a sua fé e não importa com o resultado que aquilo vai incidir sobre você dentro de uma visão natural. Porque você sabe que aquilo vai incidir na verdade sobre você dentro de uma visão espiritual. Porque o verdadeiro martelo será batido por Deus e não pelos homens. Então, como você me definiria fé? Até na Escritura tem uma definição que eu considero uma tremenda. Quando Jesus diz para Pedro, lança a rede do lado direito. Aí Pedro diz assim, Senhor, pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Pedro não tinha ali nenhuma base natural que pudesse dizer para ele que ele fosse pescar alguma coisa. Ele não tinha nada disso. Porque um homem experiente, conhecedor do sol, da lua, dessas coisas que influenciam na pescaria, disse, pescamos a noite inteira. Então, dentro do racional natural de Pedro, era impossível que ele voltasse para o mar e pegasse alguma coisa. Está cansado? Não, já lançamos rede umas 500 vezes, não pegamos nada. Então, naturalmente, Pedro não lançaria rede. Mas ele diz para Jesus, sob, debaixo da tua palavra, lançaremos a rede. Senhor, por que tu dizes? Porque tu dizes, lançaremos a rede. A esperança dele natural não poderia existir, não existia mais. A experiência dele já tinha demonstrado que não existia mais. Porém, ele entra numa atitude de fé. Porque ele se utiliza de quê? Da palavra que Jesus deu a ele. Agora, como que nós vamos definir a fé de Pedro? Como que a fé de Pedro se materializou? Só pela declaração? Sob a tua palavra, vamos assim dizer, sob a tua palavra é que se deve lançar a rede. A fé dele nesse momento estaria materializada? Não. O que materializou a fé de Pedro? A atitude dele. Amém? Então, meu irmão, sabe o que define fé? A sua atitude. É a sua atitude. Mas a gente pode morrer. Não, mas nós temos uma direção. Que morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então, a fé é quando você tem uma atitude fundamentada na palavra, sem se importar com o resultado, porque você sabe que está andando numa base sólida. Uma base sólida e não palpável.
Isso é explicável? É. Jesus Cristo é real? É. A história está mostrando que ele ressuscitou ao terceiro dia. A história mostra que o Filho de Deus foi entregue pelos pecados da humanidade. Isso é lógico, isso não é racional. Engraçado que na internet tem até uns loucos escrevendo livros dizendo que Jesus, a possibilidade, dizem eles, de Jesus Cristo nunca ter existido. E você pensa que esse livro não vai arrancar um montão de gente do caminho do céu e vai jogar no caminho do inferno? Vai, claro que vai. Se os presbiterianos estão dizendo que arrebatamento é coisa da cabeça de crente pentecostal, os presbiterianos estão dizendo, imagina aí outros, né? Bom, presbiteriano e maçonaria dá no mesmo, então não temos muito o que esperar. Então, meu irmão, aqui diz definição de fé. Aí ele dá uma citação de Hebreus, porém, se a sua atitude não existir, não existe fé. Porque Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Obras são atitudes. Ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então muita gente, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Tiago está dizendo assim, tudo bem, parabéns, mas cadê as obras que demonstram a sua fé? Aí Tiago diz assim, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, quem olhar para as minhas obras vai ver a minha fé. Que nem lá na delegacia, os camaradas quando saíram depois da entrevista, saíram dizendo que eu era louco. Esse cara é louco, esse cara prefere ser preso do que negar o que ele tem dito. Entendeu? Então, pela minha postura, eu demonstrei a minha fé. Que a gente sabe, não, mas ele é contra a Constituição e contra a Globo. Em parte sim, em parte eu sou sim, contra a Constituição e contra a Globo. Mas a obra que eu estou fazendo não se resume a esse cisco no meio do oceano. O meu combate é muito maior. Eu não luto só contra isso. Eu luto contra o reino inteiro de Satanás. Senão a minha luta não teria a mínima graça, seria uma luta muito fácil. Então, a sua atitude demonstra a sua fé, a sua postura, né? Se Sadraque, Mesaque e Abednego chegassem diante daquela fornalha, não, rei, mas peraí, ó, não, vamos conversar nada, ó, rei, não temos que te responder nada. O Deus que nós servimos é assim, 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 e pode ficar sabendo, a tua imagem não adoraremos. Isso foi uma atitude de fé. Então não existe fé só nos provérbios, só no palavreado. A fé, ela tem que ser materializada em atitude, como a atitude de Pedro. Porém, agora entra o alerta. Muita gente está caindo na cova porque diz assim, ah, está escrito, eu vou fazer. Não, não é assim que funciona o cristianismo. Está escrito, mas está escrito. Se Jesus tirar do escrito e falar comigo no pessoal, aí sim eu vou fazer. Porque Pedro não simplesmente, sob a tua palavra lançaremos a rede. Sim, ele não foi o fato de simplesmente lançar a rede, mas foi o fato de lançar sob a palavra. Uma palavra que estava escrita lá no Antigo Testamento ou estava em algum pergaminho. Não, uma palavra direta. Uma palavra revelada. Você vai nos presídios, você vai nos hospitais e você vê um monte de crente morto tentando curar enfermos, expulsar demônio e ressuscitar outros mortos. É aquela parábola das duas mulheres, moendo, mas o fruto não vai ser aproveitado para nada. Então, é a atitude fundamentada em uma palavra direta do céu. Certa vez eu encontrei um jovem e ele dizia assim, irmão, eu saio por aí evangelizando. E eu disse assim, por que você faz isso? Não, porque já está escrito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu digo assim, cuidado, você pode cair numa cova. Como assim? Está escrito, mas Jesus não te falou para ir. Ele te falou para ir? Está escrito, historicamente está escrito, que Jesus, depois de ressuscitar, virou-se para os seus discípulos, não virou para mim.
virou para os seus discípulos, aqueles com quem ele havia trabalhado quase 3 anos, ensinou a palavra, deu unção, mostrou autoridade, mostrou como é que cura enfermo, expulsa demônio. Aqueles com quem ele trabalhou, ele disse para aqueles: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora eu tenho que esperar que ele diga para mim também. Mas está escrito, opa, quando se trata de um mandamento, eu tenho que tomá-lo de imediato. Quando se trata de uma ordenança, ela tem que acontecer pessoalmente na intimidade do meu quarto. Isso é um segredo poderoso. Tem muita gente caindo na cova porque está se guiando pelo que está escrito. Mas está escrito, eu vou fazer. Vai fazer e vai cair na cova. Ah, você não conhece um monte de gente que fundou igreja por aí? Não, está escrito aqui que Jesus deu autoridade, curar enfermos, vou fundar uma igreja. Não fundou uma igreja, fundou o próprio sepulcro. Ninguém pode fundar uma igreja sem uma ordem direta de Jesus Cristo. Uma ordem direta. E hoje, por exemplo, muita gente caiu na cova, principalmente aqui no bairro de Santo Cristo, porque viram eu abrir uma igreja aqui, no local onde eu morava. E não transformei isso aqui em templo físico. Transformei isso aqui apenas num lugar de reunião. E muita gente do bairro que veio aqui visitar disse assim: ah, é assim? É só abrir uma porta e botar as cadeiras e pronto. Então eu vou fazer também. Aí fizeram aqui embaixo, mais uns 2, fizeram outro lá no Santo Cristo. E hoje o que eles estão fazendo? Destruindo vidas. Destruindo vidas, e a deles mesmo já era. Já acabou, já era mesmo, porque Deus já mostrou que já era. Não tem jeito. Vão para a cova, vão para a sepultura. E inclusive, né, a própria salvação comprometida. Porque fundar uma igreja sem ordem de Jesus Cristo é a mesma coisa que comprar a sepultura mesmo. Né? Porque a Bíblia diz que ele reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Será que é todo mundo que foi preparado psicologicamente para estar à frente de um povo, pregando constantemente? Isso não é assim. O reino de Deus tem muitas partes, muitas coisas a serem feitas. Um é o que cuida da palavra, outro é o que cuida da limpeza. Todo mundo tem o seu galardão, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu tempo. Eu já cuidei de limpeza, hoje eu estou pregando. E ainda cuido de limpeza. Então, meu irmão, a sua fé, ela tem que se materializar. E aí, quanto a isso, eu fico com a explanação de Tiago, que ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, se há obras, nós podemos dizer que há fé. Se não tem obra nenhuma, que fé é essa? O camarada vai na igreja, todo dia de culto ele está lá. Todo estudo, ele está lá. Ele canta, ele faz tudo, ele está lá o tempo todo. Mas se perguntar: irmão, o que você tem feito para Jesus? Nenhuma oração ele não tem feito. Ele tem uma vida em que fisicamente ele comparece na igreja, mas ele não está integrado no reino. Ele não dobra os joelhos dele na casa dele para orar. Ele não abre Bíblia para estudar. Ele não tem obra nenhuma. E ele acha que tem fé porque todo dia vai para a igreja. A porta está aberta, meu irmão. Às vezes é fácil até chegar na igreja, às vezes até é. Então não podemos nos confundir quanto a isso. Definição de fé, então, fica assim. O valor da fé. O valor da fé é justamente a recompensa que Deus vai dar a você pelas suas atitudes. É aí que entra, o valor da fé é a tua recompensa. O valor da tua fé é tudo que você tem, porque sem fé você não vai a parte alguma. É impossível agradar a Deus. Então a sua fé tem o valor de tudo. Você não faz nada no reino de Deus sem fé. Absolutamente nada. Mas o que é a fé? Agora tem um item aí que diz assim: como adquirir a fé? E esse é o item que eu considero assim um dos mais importantes nesse tema.
como nós sempre falamos, né? Inclusive tem a passagem de Romanos 10:17, que ora a fé, não, como é que diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. As pessoas no mundo têm muita fé. Por exemplo, quem frequenta a Universal, o camarada assina o seu cheque, pá, bota lá, e ele tem fé que Deus vai dar a ele em dobro. Como eles dizem, dá que Deus vai te dar em dobro. É uma fé? É. Mas ela não tem o fundamento da ideologia do Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho isso. Lá no terreiro de Macumba, o Tranca-Rua, o Exu das Almas, o Sete Capa, qualquer vagabundo lá, diz pro camarada o seguinte: me traz aí 7 galinhas, preta, amarela, cor de abóbora, com meia dúzia de charuto, não sei quantas garrafas de pitu, o demônio cachaceiro. Aí, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te dar a promoção no teu trabalho, eu vou matar o teu inimigo, eu vou... Ele tem fé? Tem, é um tipo de fé. Ele está acreditando naquelas palavras. Ele vai lá, compra e entrega lá para o pai dos demônios, e o cara faz o trabalho que tem para fazer. E ele acredita que vai ter resultado. Às vezes até tem. Quando não tem, ele vai lá cobrar. Oh, eu fiz e não deu certo. Né? Às vezes o diabo consegue fazer o que diz que ia fazer, e às vezes não consegue. Então, é uma fé? É, mas não tem o fundamento do Evangelho. A pessoa, tipo assim, ela tem aquela fé, aquela confiança de que algo vai acontecer. Agora, nós só temos condições de ter uma fé real, verdadeira, se ela for fundamentada no Evangelho. Como diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se você tem uma fé que não é fundamentada nos conceitos de Deus, e para isso você tem que conhecer os conceitos de Deus contidos na palavra, para que você tenha uma fé verdadeira. Tem crente às vezes 5, 10, 15, 20 anos de igreja, que a fé dele não é verdadeira. Ele conhece muito pouco de Bíblia. E às vezes passa mesmo 15, 20 anos dentro da igreja e nunca alcança nenhum ministério. Porque para você exercer um ministério, você tem que ter uma fé muito fundamentada, muito solidificada. Não é como ter um ministério dentro de uma igreja batista. Ah, estou cantando no coral, tem um ministério. Tem ministério nenhum. Aquele coral canta, mas aquilo nunca passou do teto. Ah, eu faço parte da comissão do evangelismo da igreja batista. Coitado. Não é fundamento, não é real. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um ministério real, dado por Deus. Então você tem que ter conhecimento bíblico suficiente para que Deus te capacite ao exercício de algum ministério. E esta fé que vem pela palavra é que é a verdadeira. Não é uma fé espírita, não é uma fé católica, não é uma fé maometana, budista, é uma fé cristã. Ela é fundamentada nos princípios de Cristo. Esta é a fé real. Mas ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esta é a fé real. Quando você sabe dizer o que está escrito na Bíblia e quando você anda nisso. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Esta é a fé real. Irmão, só um flash entrou aqui na minha memória. Cuidado. Não faça coisas achando que tem que fazer. Tem que fazer fundamentado na palavra. Olha, estamos voltando um tempo aí atrás, hein? Tem que fazer fundamentado na palavra, como a gente costuma dizer no seminário. Palavra rema. O que é a palavra rema? Existe a palavra logos. O que é essa palavra logos? É aquilo que está escrito, é uma palavra escrita, timbrada. É uma palavra caligrafia lá, escrito. Só isso que a gente chama de logos. E o rema é a revelação, é um entendimento. É quando Deus, além da página, dá essa ordem para a gente. Estou voltando nisso aqui, é muito importante. Isso aqui é recado. Se você fizer coisas por achar que tem que fazer, por exemplo, teve uma pessoa que chegou perto de mim
ou foi pelo telefone, acho que foi pelo telefone, uma pessoa, para falar de dízimo. E disse que Deus falou com ele para ele fazer alguma coisa com o dízimo dele. Eu falei assim, não, Deus falou contigo? Não, Deus falou comigo. Então, o resultado nós vamos ver lá na frente. Porque o camarada está contrariando todos os princípios sacerdotais de que dízimo é coisa tão séria que só um sacerdote pode administrar, e ele mesmo está fazendo o que bem quer da vida dele com o dízimo dele. Então, tomar cuidado, né? Por exemplo, uma fé louca. Quer ver uma fé louca? O camarada diz, não, eu tenho aqui um dinheiro no meu bolso, o meu dízimo, eu uso para contribuir com instituições de caridade. Ele tem uma fé, mas é uma fé fundamentada na palavra? Não. Mas Jesus falou, amai o teu próximo como a ti mesmo. Falou, mas não disse para você pegar o teu dízimo e dar para nenhuma instituição de caridade. O dízimo diz, entrega onde? Na casa do tesouro, que nós entendemos que é a administração do sacerdócio. Então, veja, são tipos de fé existentes em nosso meio que são loucas, não gerarão nenhum frutos. Só vão amaldiçoar a vida da pessoa. Então é disso que nós estamos falando. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Fazer o que acha, fazer o que pensa, não tem nada a ver com a Escritura. Certa vez alguém me perguntou assim, mas se eu vou caminhando pela rua e eu tenho 10 reais no meu bolso que é do dízimo, e eu vejo uma pessoa na beira da estrada mendigando e precisando de um prato de comida que custa 10 reais. Eu não posso pegar esse dinheiro do dízimo de 10 reais e comprar um prato de comida para aquela pessoa? Eu disse o seguinte, se Deus mandou, vai e faz. Se Ele não mandou, não toque no que não é teu. Ou o dízimo é meu? A Bíblia diz que o dízimo é meu. Se a Bíblia diz que o dízimo não é meu, não me pertence, que o dízimo será santo ao Senhor, eu não posso administrar o que não é meu. Então, eu saio todo feliz, matei a fome do meu próximo com os 10 reais. 10 reais que não era meu? Ladrão. Se eu uso um dinheiro que não é meu, ou será que eu não considero isso, que o dízimo não é meu? Estou usando isso porque as coisas estão me vindo na cabeça, das experiências que eu tive. Então, meu irmão, é uma fé, o camarada achou que teve uma fé, foi lá e pá, mas ele ajudou com o que não era dele. Só que tem gente que não tem essa mentalidade de que o dízimo não é dele. Quando eu trabalhava por aí, eu ia no banco, recebi X, tantos, acabou, não é meu. Trabalhava com cheques, podia fazer o que fosse, mas naquele lá eu não mexia. Esperava até o dia de chegar na igreja e entregar. Porque eu considerava assim, não é meu. Se eu tiver com fome, vou ficar com fome, mas naquele eu não toco. Era a minha ideologia. É assim que eu entendo a Escritura. Se alguém precisar de dinheiro e tiver o risco de morrer de fome, vai morrer de fome, mas naquele eu não toco, não é meu. Como é que eu vou pegar no que não é meu? Agora, se houver a palavra que a gente chama rema, não, vai, pega e faz. Aí, meu irmão, vai, pega e faz. Se realmente você ouviu Deus, o resultado da sua vida vai ser glorioso. Mas se não ouviu, não adianta depois dizer eu fiz o bem. Ninguém faz bem sem ordem de Jesus Cristo. Se você faz o bem a alguém sem direção de Deus, você não fez bem nenhum, perdeu tempo. Nós, como cristãos, somos servos. E servo não decide o que é bem ou o que é mal. Quem decide é o nosso Senhor. Então, muito cuidado. A fé verdadeira, ela vem por ouvir, né? Ouvir pode talvez ser considerado como obedecer. Ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se a sua atitude não é fundamentada na palavra de Deus, não adianta ela ser fundamentada nos seus bons sentimentos. Não, mas eu peguei para ajudar o meu próximo. Quem te mandou pegar no que não é teu?
Nós precisamos de uma vez por todas colocar dentro da nossa memória que mandamento não tem meio termo e não se admite brincadeira. Regras são regras e acabou a história. Quando ela vem do alto, meu irmão. Quando nós criamos regras, às vezes nós criamos algumas regras dentro da igreja. Isso aí pode ser mudado, isso é maleável, a gente busca uma melhor administração. De repente a gente vê que a coisa poderia ficar de uma maneira diferente. Mas quando se trata de algo que vem do alto, quando se trata de algo que a Escritura já exige, aí não tem mais argumento. Pastor, eu gostaria que o senhor então ajudasse a dar uma compreensão melhor quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E ele foi deu aquela parábola, naquele exemplo da semente da pequena semente de mostarda. Isso quer dizer com qualidade, explicando qualidade com quantidade? Eu talvez não tenha compreendido muito bem, mas o que eu entendo é o seguinte: quando os discípulos disseram acrescenta-nos a fé, Jesus acrescentou? Não, Jesus deu um ensinamento. Ou seja, para que eles tivessem essa fé acrescentada, eles precisavam de ensinamento. Então, se eles se comportassem de acordo com aquele ensinamento, essa fé ia surgir. Agora, não pode ser comparado, tipo assim, Jesus, e eu vi muitas orações assim dentro das igrejas, muita, Deus me dá fé. Me dá fé como? Gira um botão aí no céu, vê aí o meu número correspondente, gira um botão para me ser um homem de fé. Não. Quando eu estava uma vez num local de trabalho e disse para Deus: Deus, eu quero ser um homem de fé. O Espírito Santo me disse o seguinte: para ser um homem de fé é necessário ser provado. E passou em segundos o filme de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, sendo jogado na cova dos leões, na fornalha, passou na minha frente. Eu tremi e ficou como que o Espírito Santo do meu lado esperando a minha resposta. Eu estava com uma Bíblia na mão, eu fechei a Bíblia assim e disse: Deus, eu aceito, mas eu quero ser um homem de fé. Então eu sabia, logo, com poucos dias depois eu fui demitido e a prova começou. Depois de alguns bons meses de luta ferrenha, Deus vira para mim: vai fundar a minha igreja. Eu pedi para ser um homem de fé, mas eu não tinha que esperar um botãozinho ser girado. Deus mostrou para mim qual era o caminho. Irmão, foi um caminho de às vezes ter vontade de sentar no meio-fio e chorar todas as lágrimas. E te confesso que eu até sentei e chorei. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Então, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus vem e traz um ensinamento. Porque sem o ensinamento, sem a palavra, não existe fé. De repente a pergunta dos discípulos foi até errada. Eles esperavam alguma outra coisa. Ah, Jesus faz milagres, Jesus tem poder, Ele pode tudo, Ele tem fé. Será que Ele não pode passar um pouco dessa fé dele para a gente? Senhor, acrescenta-nos a fé. Vocês querem fé? Toma um ensinamento. Quer fé? Toma um mandamento. Quer fé? Toma um entendimento, toma uma compreensão. Só essa maneira que pode gerar fé. Então, como adquirir a fé? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus, né? Ah, sim. Você vê, por exemplo, nessas organizações satânicas, Universal, Mundial, R.R. Soares, a Praga. Essas organizações satânicas, para mim, quem impera lá é Satanás. E eu desafio Jesus que eles invocam lá contra o meu Jesus, porque não servimos o mesmo Deus. Nem eu irei para o céu junto de Edir Macedo. Muito longe disso. Se eu chegar no céu, na porta do céu, e ver Edir Macedo lá, eu digo assim: Jesus, me manda para o inferno. Eu me recuso a entrar no mesmo céu com aquele homem. Aquele homem é Satanás puro. É quase que a encarnação da besta. Então, mas nessas organizações, o que você vê? Você vê as pessoas pensando que tem fé. Vassoura ungida, não toca no chão, o camarada sai da igreja, né? Com a vassoura dele ungida, bota nas costas, daqui a pouco está voando até na vassoura. Aí, é a fé. Mas é uma fé real? Não. Patuá, a magia negra dá, o espiritismo dá, quimbanda dá, umbanda, candomblé. Aí, olha, essa rosa aqui vai tirar todos os fluidos da tua casa.
Aí a pessoa chega lá com a rosa, pastor, eu botei a rosa na minha casa e ela murchou, irmão. Tua casa estava carregada. Por isso que a rosa murchou, né? O outro, olha, bota o nome dos teus parentes, das entidades, bota tudo dentro da garrafa, sacode bastante, fecha a garrafa. E não abre, senão eu me responsabilizo. Porque essa garrafa aí vai atrair os demônios para tudo ser aprisionado dentro da garrafa. Olha só. Pessoa crê, não crê, Diego? Então, as pessoas creem. Isso é fé? É um tipo de fé louco. Tem uma seita que eles constroem uns cilindros gigantes, sentam na frente desses cilindros e começam a girar. Aí vários cilindros enormes, as pessoas ali já gorda, pançuda, toda obesa, cheia de problemas cardiovasculares, girando. O camarada sai dali para dormir, come alguma coisa e volta e vai girando aqueles cilindros imensos. Aí o repórter perguntou, por que vocês giram tanto isso? Não, porque quanto mais a gente girar esse cilindro, significa que mais vezes nós vamos reencarnar. É uma fé? É uma fé tremenda, porque o camarada está ali, há quanto tempo você está aí? 20 anos. É uma fé tremenda. Uma fé que vai levá-lo ao inferno. Fé verdadeira, meu irmão, é pelo ensinamento bíblico. Por isso que aqui nós investimos e incentivamos você a investir em livros, investir em oração, pedir para Deus libertar a sua mente, abrir a sua compreensão, o seu entendimento. Tem que investir no seu intelecto, né? Tem que investir no seu intelecto, porque o que mais arrasta multidões não são armas, são ideologias. E se você puder provar a veracidade da ideologia de Cristo, você vai arrastar uma multidão. Se você influenciar um, esse um pode influenciar outro, esse outro, esse outro. Você pode, de repente, com a sua fé, influenciar um. Mas Jesus cria uma correntinha que vai salvar milhares ao longo da história. Então, fé real é aquela fundamentada na Escritura. Se a sua atitude não é de acordo com o que diz a Escritura, a sua fé não é real. Ela é louca. Você daqui a pouco vai levar a rosa, né? Vai passar debaixo da porta, não, vai passar por dentro do túmulo de Lázaro, né? Foi a Universal que construiu o túmulo de Lázaro. Depois uma outra construiu também. E assim vai, o sepulcro dos milagres, Gruta dos Milagres. Aí a pessoa vai acreditando. Por quê? Porque ela não conhece Bíblia. Recebi um e-mail ontem, recebi um e-mail de um rapaz que disse assim: pastor, eu era do catolicismo, me converti, todo mundo ficou contra mim, eu acabei indo parar na Universal. Ele falou assim: acabei indo parar na Universal, mas eu ouvi uma das suas... Ele deu um nome que agora eu esqueci. Não, ele não chamou de mensagem, ele chamou uma das palestras. Eu ouvi uma das suas palestras e fiquei confuso, mas realmente analisando, enfim, ele dizia que estava percebendo a realidade, que ele não estava entendendo esse Jesus da rosa, o Jesus do cajado, o Jesus do óleo. Ele não estava conseguindo compreender isso, tinha um vazio dentro dele. E da onde o homem é? Do interior de São Paulo. Ele falou: aqui ó, não tem nada, pastor, aqui é um deserto, nem igreja não tem, mas tinha a praga da Universal lá. Essa praga, meu irmão, o diabo tem em tudo que é lugar. Então, eu falei para ele: meu irmão, esquece igreja, já que não tem mesmo, porque se tem Universal não tem igreja. Vai para o site, estuda, caminha, dobra os teus joelhos, enfim, dê os conselhos para ele poder caminhar. Por quê? Ele entendeu que o pouco que ele viu na Escritura não era condizente com as práticas daquela organização. Quando ele ouviu uma palestra, né, como ele chamou, ele falou assim: caiu a casa. Aí entrou em contato comigo.
eu mandei mais algumas coisas para ele. Então, meu irmão, fé verdadeira é aquela que o Espírito Santo gera, fundamentado na Escritura. Amém? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.